Muito bem, o presidente da Câmara, Arthur Lira, e líderes partidários discutem uma reação contra a decisão do ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, STF, de suspender o repasse das chamadas emendas PIX. Quando a gente fala em emenda parlamentar, seja ela qual for, a gente está falando de dinheiro que os parlamentares querem, teoricamente, para a distribuição para redutos, por interesse público, mas a gente sabe que na realidade não é assim. Eles vão fortalecendo o clã familiar no reduto eleitoral deles e muitas vezes sem a menor transparência, dando margem para corrupção. A avaliação é de que a decisão foi mais um caso de interferência do judiciário em relação ao legislativo. Parlamentares insatisfeitos com a decisão de Flávio Dino defendem que a Câmara dos Deputados paute, por exemplo, a PEC, proposta de emenda à Constituição, que limita decisões monocráticas no STF. É bastante curioso que esse assunto que deveria ser levado a sério, porque é absurdo que ministros do STF tenham tanto poder solitariamente para dar uma canetada, que às vezes até derruba decisões do Congresso. E, no entanto, isso é usado como moeda de troca, como forma de pressão, de barganha. Olha, se não fizer no STF aquilo que a gente quer, então a gente vai limitar as decisões monocráticas. Aliás, o Dias Toffoli, ministro do STF, está dando canetada atrás de canetada, exportando a impunidade brasileira, no caso da Odebrecht, anulando provas que envolvem esquemas internacionais, e tudo isso começou com uma decisão monocrática que ainda não foi a plenário. O resto do Supremo fica lá olhando, tá tudo bem, tá tudo sendo anulado aí. Ninguém julga a decisão monocrática. Porque, em geral, a decisão monocrática, ela tem ali aquele efeito, mas ela passa pelo crivo do plenário, quando os 11 ministros se juntam. Então é uma questão muito séria a ser debatida, não para ser usada como moeda de barganha. Agora, o texto foi aprovado em novembro do ano passado pelo Senado e desde então segue na gaveta de Lira. Paralelamente, os deputados acreditam que houve uma ação articulada entre Flávio Dino e o governo Lula na decisão do ministro do STF que barrou as emendas PIX. Com isso, os parlamentares ameaçam travar pautas de interesse do Planalto, como a votação da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias. O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, do governo Lula, afirmou que não tem qualquer digital ou participação do governo na decisão de Dino, que comandou o Ministério da Justiça antes de ser indicado por Lula ao STF. Graeb, é um suco de Brasil. A indicação do Dino, como a gente apontou na época, representou, consolidou a politização do Supremo. Os parlamentares sabem do envolvimento direto do Dino com o governo Lula. Sabem que o Lula perdeu essa forma de controlar o Congresso Nacional, que se emancipou e agora vai distribuindo as emendas ali conforme a sua vontade. Então o Dino dá uma decisão lá que frustra os parlamentares, eles vão e apontam esse elo, começam a fazer uma barganha. Suco de Brasil. Felipe, se for, faz sentido a desconfiança dos parlamentares de que possa ser um jogo combinado entre o Dino e o Lula. Faz sentido, é plausível que seja assim. O Dino estava no governo Lula até o outro dia, foi nomeado pelo Lula. Vê o sofrimento, né, permanente do Planalto para fazer articulação política, e as emendas, historicamente no Brasil, serviam como uma ferramenta do Executivo para juntar ali as maiorias no Congresso, né? Essa ferramenta não existe mais. Então é plausível que o Dino ali com peninha do Lula fale, bom, deixa eu dar uma ajuda. Mas isto não modifica o mérito da questão. Até escrevi um artigo hoje, brincando, eu sou obrigado a defender a decisão do Dino, não é a defender o Dino, mas defender a sua decisão. A maneira como o Congresso está utilizando as emendas PIX, as emendas de comissão, e antes utilizava as emendas do relator, né? É indefensável. É indefensável. Porque atropela a Constituição e ponto final. A Constituição obriga a administração pública a lidar com o dinheiro público e não só isso, né? A agir com transparência. E essas emendas, nenhuma delas permite que se observe o caminho do dinheiro com clareza. No caso das emendas PIX, é pior ainda. Você sequer sabe como o dinheiro foi gasto. Porque o parlamentar manda para o caixa ou de uma prefeitura ou do governo do estado
sem destinação certa. O dinheiro pinga lá e o gestor usa como quiser. Se quiser usar bem, maravilha. Se quiser usar mal, quem é que vai saber? Então é absolutamente justo e mais ainda é necessário que se ponha ordem nessa bagunça. E daí não interessa se é o Flávio Dino, se o Flávio Dino veio do governo Lula ou se não veio. A causa é correta. Há que dar transparência. E os deputados e senadores estão usando de má fé, de maneira desonesta, esse argumento de que o STF está interferindo na seara deles. É prerrogativa dos parlamentares usar suas emendas. Mas eles estão abusando dessa prerrogativa. Eles não têm o direito de usar o dinheiro como quiserem sem prestar contas. Então é simples a questão, não há interferência ilegítima do Supremo. A interferência do Supremo, que é a instância adequada para que isso aconteça, no sentido de impor ao Congresso um princípio constitucional que o Congresso insiste em descumprir. É simples assim. Exatamente. Quer dizer, a gente não tem como cravar que o Flávio Dino está fazendo isso pelos motivos certos, porque existe um interesse do governo Lula em retomar algum tipo de controle sobre o Congresso Nacional, já que lá não tem maioria e por isso mesmo o contorna, porque sabe que tem maioria no Supremo Tribunal Federal. Agora, que os parlamentares possam fazer o que quiserem sem prestar contas com o dinheiro do povo brasileiro, que é distribuído por meio de emendas, aí não dá. Nós falávamos outro dia aqui que a Câmara teve que alegar que não tinha registros dos nomes dos padrinhos das indicações dessas verbas, que são as emendas. Tem vários tipos, evidentemente, mas a gente está falando agora do caso do orçamento secreto. Então, a distribuição dessa verba para que os parlamentares utilizem em suposto benefício do interesse público é feita sem a menor transparência e é preciso dar transparência. É uma iniciativa que foi, inclusive, da ex-ministra Rosa Weber, quando deu início à ação que resultou na declaração de inconstitucionalidade do orçamento secreto. Aos trancos e barrancos, contra a vontade de alguns ministros do próprio STF, que são muito vinculados a parlamentares, inclusive ao próprio Arthur Lira, e que acabaram fazendo ali uma média para decidir pela inconstitucionalidade. Só que o esquema continuou acontecendo de uma maneira maquiada, mesmo depois dessa declaração. Então, dar transparência, transformar o uso das emendas em algo mais institucional, em algo mais que seja realmente de interesse público e ter mecanismos de fiscalização, de controle dessa distribuição é fundamental. Agora, não para favorecer o governo. Diga, Greg, para a gente completar rápido. Queria só completar rapidinho. Tem um argumento que o Dino usou, na verdade tem uma decisão que ele tomou, que é a seguinte: os parlamentares só podem destinar verba de emenda para os seus estados. Isso eu já acho que é uma extrapolação mesmo do STF. Por quê? Se o deputado é federal, se o senador é um cargo federal também, por que ele não pode escolher destinar o seu dinheiro de emendas para alguma outra finalidade em outro lugar do Brasil? Ele que preste depois contas ao seu eleitorado. E explique ao seu eleitorado por que, em vez de direcionar para a sua base, direcionou para um outro estado, nos cafundós do Judas. Agora, para que ele possa prestar contas, é preciso que haja transparência. Então voltamos ao início. A luta é por transparência. Se tiver transparência, todo o resto se ajusta.